Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guit Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos lá prosseguir aqui com o nosso mini curso de React. Pessoal, na aula passada a gente aprendeu usar aqui o nosso CSS Style Sheet, tá? E a gente estilizou o nosso formulário, né? Que a gente tinha feito, né? A gente deixou ele assim, ó, bonitinho. Pessoal, aqui tinha um botãozinho vermelho aqui, eu tirei ele, tá? Mas beleza, vamos lá. Tá aqui o projeto que a gente deixou, né? Mas o que é que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? A gente vai trabalhar hoje com CSS Modules, tá? A gente aprendeu aqui a trabalhar com CSS Inline, tá? A gente aprendeu a trabalhar com CSS também dessa forma da aula passada, tá? E a gente vai aprender a usar o CSS Module, tá? Pessoal, o que o CSS Module ele tem de diferente? É assim, ó. O CSS Module ele trabalha, pessoal, com um comportamento bem diferente, bem diferenciado. Ou seja, deixa eu entrar aqui no meu header, tá? A gente tem aqui nosso arquivo, né? É o header, tá? Tá aqui, ó, onde eu criei aqui o meu CSS, header.css, tá? Esse CSS é o meu estilo do meu componente, tá? Header, tá bom? Ou seja, ele é o responsável por isso aqui, ó, tá? Ó, onde tem esse título aqui, esse H1 aqui, tá? Com essa cor branca e tem esse fundo azul, tá? Beleza. Só que isso aqui você tem que ter todo aquele cuidado de tipo não criar classes ou IDs iguais, tá? Porque é como eu falei pra você, quando você faz todo o processo, cria todo o seu sistema aqui, tá? Que você builda ele, tá? Você dá um npm run build, o que é que acontece? Quando ele for para produção, o navegador ele só entende HTML, tá? Ou seja, então ele vai pegar todo o seu código, do jeito que está aqui, né? Com o código todo como JavaScript, e ele vai pegar e vai montar todo em um HTML. Entendeu? Então ele vai juntar ali o CSS, tá? E o seu HTML, ou seja, todas as classes que eu criar aqui, tá? Ou seja, o meu CSS no final de tudo aqui, quando ele for para produção, vai ser um arquivo CSS só, tá? Então imagine que você tem uma classe header, tá? Então você tem outra classe, você por acaso esqueceu, tá? E renomeou, criou outra classe com o mesmo nome header, com a mesma classe. O que que acontece? Aqui pode até não fazer diferença, tá? Onde você vai conseguir colocar, um exemplo, uma cor, um background color, num header, tá? De um componente, e no outro você aplica também outra cor. Vai funcionar, só que quando for por navegador, para produção, o que é que acontece? Como vai formar um HTML só, então ele vai aplicar, por exemplo, se você aplicou um estilo nesse header, então ele vai aplicar em todos os headers, tá? O mesmo estilo, e isso não é legal. Vamos explicar aqui como é que funciona. Ó, eu tô aqui, pessoal, eu tô aqui também com, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um meu footer, tá? Tanto que aqui, ó, na minha página aqui, ó, não tem nada de footer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ativar ele aqui, ó. Eu tenho esse footer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um estilo para ele. Pessoal, não vamos importar aqui nesse momento aqui com semântica, tá? Porque a gente tá apenas entendendo, tá? Como é que vai funcionar esse CSS Module, tá? Então, sem problema, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma mesma classe, tá? Igual o do meu header, tá? Ou seja, eu tenho o meu header aqui, onde eu tenho uma classe, aqui, ó, div class header, tá? Então no meu footer eu vou criar outro header, tá? Outra classe igual. Tá bom? Então, vamos lá, aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá? Div class, tá? Div class name, só lembrando que tem que ser name. Eu vou colocar header, tá? A mesma classe lá do meu componente header, tá? Só pra você ter uma ideia aqui. Eu vou colocar aqui, pessoal, um H3, tá bom? Vou colocar aqui um H3 e vou colocar aqui. Tá, pessoal? Eu vou fazer assim, tá? Agora eu vou chamar, pessoal, o meu footer lá no meu app principal, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou chamar ele aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar footer, tá? Vou importar ele aqui, beleza? E aqui eu tenho, pessoal, tá? Eu tenho aqui o meu footer chamado aqui, ó. Pessoal, interessante. Você já vê aqui que já deu confusão, já deu problema. Você já vê de cara que aqui já deu um problema grande. Você tá vendo que só em eu usar, apesar dele estar em componentes, ele ser um componente separado... Um exemplo aqui, ó. Porque eu tenho o meu componente header, é um componente totalmente diferente, né? Aqui eu tenho o meu header aqui, ó. Meu header. Aqui, ó, tá vendo? E eu tenho o meu app, tá? .cs. Opa. Eu tô no app.js, pessoal, perdão. Aqui. Onde eu tenho o meu index, tá? Ou seja, esse aqui é o meu componente de header, onde eu tenho aqui o meu título, bem-vindos, mini curso de React, tá? Mas você tá vendo que eu tô usando essa classe.
Mas aqui é um componente, tá? Totalmente diferente e totalmente separado do componente footer. Tá vendo? Ó, o componente footer é isso aqui, ó. Então é outro componente totalmente diferente, ó. Tá vendo, ó? Mas o que que acontece? Se eu usar a mesma classe, tá, de um componente em outro, ele vai dar esse problema, ele vai aplicar o mesmo. Por quê? Se você ver bem aqui no meu HTML, eu vou aqui, ó. Eu vou mostrar pra você que ele vai juntar um HTML só. Ó, se você prestar atenção... Deixa eu puxar mais um pouco o zoom aqui. Ok. Você tá vendo aqui, pessoal? Ó, eu tenho uma div class, tá? Header. Aí, bem-vindos, mini curso de React, tá bom? Que no caso é esse título aqui, ó. Só que se eu vim aqui, ó, também, ó, no meu footer, tá vendo aqui, ó? Eu tenho o meu footer aqui, ó, div class header. Mas você vê que tô usando, ou seja, o meu HTML ele se juntou. Ou seja, no final do meu código que eu tava usando de React, ele fez toda essa mudança e transformou todo em HTML só, tá vendo? Então eu tenho uma página única, tá, ó. Tá vendo? Eu tenho um single page aqui, uma página única aqui, tá vendo? Ó? Diferente, não tenho mais aquela questão de componente, não. Ó. Aqui é um HTML normal, ó. Div class header e tal, beleza, HR, div, já passei por form aqui, ó. Não tem mais aquela estrutura de componentes. Aqui no navegador é totalmente HTML puro. E o meu CSS, se você prestar atenção aqui, ó, eu tenho aqui o meu header, tá? Ó, o meu header, o background color blue, tá? Que no caso é esse meu header aqui. Se eu for aqui, ó, no meu footer aqui, ó, eu tenho o meu... Como, pessoal, o meu header é um só, tá vendo? Ó? Ou seja, o mesmo header que eu tô usando do meu header aqui, do meu cabeçalho, é o mesmo que tá aqui, ó, header, tá? Então, ele é esse mesmo aqui, ó, tá? Então, vocês viram, pessoal, que no final, o HTML, ele se junta um só e o arquivo CSS também é um só, tá? Então, usando a classe de um elemento, ele vai aplicar em todos. É aí que o CSS Modules entra, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui tem o meu footer, agora eu vou fazer o seguinte. Tem uma diferença também, pessoal, de você usar o CSS módulo. Como que você faz? Vamos aqui primeiro no meu header, tá? Ó, eu tenho o meu header, eu tenho aqui, ó, o meu arquivo header.css. Quando a gente vai trabalhar com CSS módulos, como é que a gente faz? Eu tenho o meu header, aí eu coloco ponto, aí eu coloco module, assim, ó, module.css. Se eu fazer isso aqui, ele já mudou, ó, e já deu erro no meu navegador aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque agora eu tenho que importar ele de forma diferente e usar de forma diferente. Como assim? Como é que a gente faz? Eu vou lá no meu header, tá? Aqui, ó, no meu index. Como é que a gente faz? Não é mais assim, ó. Ou seja, eu coloquei class name, tá? E coloquei entre aspas o nome da minha classe. Não é mais assim. E nem importa assim mais. Como é que a gente vai importar? A gente faz assim, ó. Import, aí você coloca styles, tá? A gente usa por padrão, pessoal, esse nome styles, tá? Aí coloca from, aí você vai colocar o destino do seu arquivo, no caso é o... Do jeito que você renomeou aqui, ó, header.module.css, é a forma que você tem que importar. Então você coloca assim, ó, import styles, não esqueça, tá? From, ou seja, tá dizendo de, eu vou importar os estilos de. Aí eu coloco ./header, que é o meu diretório, tá? Aí .module.css, tá bom? Beleza, então você fazendo isso aí ainda não funciona, tá? Se eu for vir aqui, ó, funcionou meus arquivos, mas a cor não foi aplicada, ó, tá vendo? Eu não tenho nem minha cor de fundo, ó, tá vendo? Nem meu texto tá padrão aqui, tá? Então como que a gente faz? Ó, a gente faz assim, ó, apaga isso aqui assim, ó. Agora a gente vai usar expressão, tá? Ó, expressão. Porque, pessoal, o CSS módulo, ele tem todo aquele conjunto de classes ali dentro, tá? Que a gente não vai entrar a fundo sobre isso, tá, pessoal? Aqui, que não é o intuito da aula, tá? Mas ele tem algo bem mais interessante, tá? Que a gente pode abordar num vídeo específico. Então, como é que a gente faz, pessoal? Agora a gente vai chamar aqui, ó, a nossa style, tá vendo, ó? Styles, chama styles, tá? Ponto, quem? Ponto, o nome da minha classe, header. Por quê? Porque lá no meu CSS Modules, aqui, ó, eu tenho um ponto header. A minha classe header, ó, ponto header, tá? Então, eu tenho que colocar assim também, ó, styles, tá? Ou seja, como se fosse um objeto, tá? Na verdade, isso aqui é um objeto, né? Então, styles ponto, tá vendo, ó, a minha propriedadezinha aqui. Então, styles.header, a minha classe, quer dizer. Pronto, se eu fazer isso aqui, já é pra funcionar. Tá vendo, pessoal? Funcionou. Tá? Agora, beleza. Vamos criar agora, pessoal, um arquivo CSS para o nosso footer, tá? Pra gente começar a aplicar aqui nossos conceitos. Então, vamos lá. Eu tenho meu footer. Aqui eu vou criar new file, novo arquivo, e vou colocar footer, tá? Footer.module.css. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pegar a mesma classe, tá? Do meu header, a mesma coisinha aqui, ó. Eu vou até copiar aqui, ó, tá? Aí eu mudo só o meu elemento H1 aqui, tá? No meu footer, cadê? Aqui, beleza.
Na verdade, nem precisava, eu já tinha até aqui, né, pessoal? Mas já que eu já copiei, eu vou fazer, beleza? Aqui eu vou colocar um H3, tá? Ok, H3. É aqui, beleza. Ponto header. Agora eu vou só importar aqui. Import from ponto barra modules.css. Footer, né? Beleza. Opa, aqui eu tenho que colocar style, pessoal, que não dá certo, tá vendo? Então, import styles. Agora sim. Vamos ver isso aqui, pessoal. Interessante, não? Ó. Presta atenção que já tem algo diferente aqui, pessoal, tá? Deixa eu só mudar aqui o nome do meu texto aqui, pessoal, tá? Footer. Vamos colocar assim, tá? Ou melhor, área... Isso, vamos deixar só footer aqui. Beleza. Pessoal, se você prestar atenção, agora não aplicou mais o estilo do meu header aqui, ó. Apesar de eu estar usando a mesma classe, tá? O que que faz isso? Tá vendo, ó? Aqui apenas nem o estilo apareceu, ó. Tá vendo, ó? Nem apareceu aqui o meu style. É tanto que se eu vir aqui, ó, no meu footer e colocar aqui, ó, ponto header, tá, ó, header. Não, header é o nome da minha classe, beleza. Então eu vou colocar um background color, tá? Eu vou colocar red, claro, vai ficar esquisitão, mas aqui é só para fins de demonstração, tá, pessoal? Pessoal, aqui aplicou. Deixa eu dar um padding aqui também, beleza? Um padding para ficar igualzinho lá, beleza. Opa, 20 pixels, 20 pixels, ok. Pessoal, você vê que apesar de eu estar usando a mesma classe, olha o que aconteceu. Porque se você vir aqui, eu estou usando header. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Header, beleza? Ou seja, se você for vir aqui, ó, eu tenho, ó, no meu header principal aqui, eu tenho class name style.header, tá? E no meu CSS também, ó, header. E no meu footer, eu estou usando a mesma coisa, ó, div class header. Então você perguntou, mas por que não aplicou o mesmo estilo? Lembra que antes da gente usar o CSS Modules, agora há pouco, como eu estava usando a mesma classe de estilo aqui, ó, a mesma classe no meu header principal, ele aplicou também no footer. Agora tem uma diferença, eu vou mostrar para você, pessoal. Ó, vamos lá, eu vou abrir aqui o meu inspect. Você vai ver algo bem interessante aqui, cara, pessoal, bem interessante mesmo. Olha, vamos lá, ó. Você já vê de cara aqui, ó. Deixa eu puxar um zoom aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, eu tenho... Agora, você vê que agora na minha classe, nesse caso aqui do azul aqui, ó, no meu header, ele mudou aqui, ele colocou um prefixo. Olha só, ele colocou underline, ou, né, um underscore, e colocou header, underscore 1xted, underline 1. Que doideira. Agora, eu tô usando a mesma classe, certo? Eu tô usando o mesmo nome, mas só que olha o que ele fez aqui, ó, no footer. Agora ele colocou aqui diferente, ó, então ele colocou header, underscore 1525w1. Então, por isso que o estilo que eu apliquei no meu header principal aqui, ele não aplicou no footer, porque as classes são diferentes. Ou seja, o CSS Modules, ele troca as classes, mesmo que você... Por que isso é interessante, pessoal? Porque pode acontecer um erro nosso na hora que a gente está programando, às vezes tem muito código ali, a gente termina esquecendo e aplica uma classe em um elemento que já existe uma classe que você aplicou em outro elemento, tá? Então, isso aí dá conflito. No momento que, como o navegador ele só entende HTML, então ele pega tudo junta tudo ali só, tá? Então, ele não vai ter essa diferenciação. Então, o estilo que se você criou uma classe com o mesmo nome de outra classe, você deu um estilo, vai aplicar em todas, tá? Então, o CSS Modules, ele muda, ele cria um prefixo para não dar conflito. Tá bom? Então isso garante que você não vai ter problema na sua produção, tá? Imagine que você coloca cor de um botão lá, ou um texto, uma fonte, e não usa o CSS Modules, só que quando for para produção, o estilo que aplicou, tá? Em um texto ali, um elemento, aplica no outro. E você, mas não é isso que eu queria, tá? Às vezes você esquece, tá, pessoal? Então, é isso que o CSS Module, ele é bom. Então, o CSS Module é bom você trabalhar com isso, tá? Porque ele cria para você, se você chegar a esquecer e usar a mesma classe igual, ele cria para você um prefixo na classe para nunca bater uma com a outra, tá? Então você vê aqui, ó, eu tenho o meu header, tá? Eu vou provar para vocês, eu vou provar para vocês o seguinte, pessoal, ó, vocês vão ver, eu vou mudar aqui, ó, tá, pessoal? Só lembrando disso aqui, né? Quando eu atualizo a página eu perdo tudo isso aqui, tá? Mas beleza, eu vou colocar aqui, ó, a mesma classe, tá? Eu vou usar aqui, ó, no meu footer aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, edit HTML, eu vou tirar essa classe aqui, ó, e vou colocar a mesma classe aqui, ó, do primeiro, para vocês verem como se eu usar a mesma classe igual, vai aplicar o estilo de um no outro, tá? Então, um X, então beleza, vamos lá, um X, beleza, underline, underscore 1, beleza, isso, ok. Pessoal, se liga só o que aconteceu aqui, ó,
você vê que se eu não tivesse usando o CSS Module, olha o que é que aconteceria, ó. Tá vendo, ó? Porque uma classe de um elemento, de uma div, é a mesma classe da outra. Então aplicou aqui, tá vendo do lado esquerdo aqui, ó? Eu vou até fechar aqui pra você ver, ó. Aplicou, tá vendo, ó? Aplicou, ó. Que interessante, você viu? Então é aí que o CSS Module, pessoal, é bom você usar o CS Module, tá? Eu mesmo uso pessoalmente o CSS Module. Deixa eu atualizar a página para acabar o efeito, beleza? Então, pessoal, você viu? Se você chegar a esquecer no seu código uma classe, tá? Dar um estilo, colocar uma classe ali, um elemento, uma div, um exemplo, e usar a mesma classe e outro elemento em outro componente na mesma página, tá? Então você não vai ter problema, porque o CSS Module vai ver isso e ele vai mudar. Ele vai dar um prefixo para as classes nunca bater uma com a outra, para não dar conflito, tá bom? No seu código, tá bom, pessoal? Então, foi isso, tá? Na aula de hoje foi isso. Você aprendeu como usar o CSS Modules e o que o CSS Modules ele faz, tá, pessoal? Então, é fácil de fazer. Então, imagine que você quer criar aqui, ó, vamos lá no meu About. Como você faz? Você coloca assim, ó, about.module, tá? Module.css. É assim que você cria um arquivo module, tá? Um CSS module, tá? Diferente do CSS puro mesmo. Tá bom, pessoal? Então, foi isso. E a forma de importar também, pessoal, é diferente, ó. Então, você cria o seu arquivo CSS, né? Seu arquivo module.css, tá? Dentro da mesma pasta onde está o seu arquivo do componente, tá? E você chama no próprio componente o arquivo CSS dele. Nesse caso, você coloca import, tá? Ou seja, você está importando styles, os estilos from de footer.module.css, ou seja, do seu arquivo CSS, tá bom? Então, pessoal, a forma de você usar também é diferente. Por exemplo, você coloca div class name, em vez de você colocar aspas, tá? Então você coloca styles, tá? Ponto header. Isso aqui, pessoal, é como se fosse, porque como eu falei, o CSS Modules tem ali o seu padrão, tá? Que como eu falei, não é o intuito da aula, tá? Então ali é como se tivesse uma propriedade, tá? Ou seja, o nome do objeto, na verdade, ponto a propriedade, tá? Então você tem um objeto, tá? Com a propriedade e já tem a cor que você declarou no seu CSS, tá bom? Pessoal, então foi isso, na aula de hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá, pessoal? E que daqui pra frente agora, em vez de você usar CSS normal, você usa aí o CSS Module, tá? Porque ele garante pra você que você não vai ter dor de cabeça, tá, pessoal? Porque aqui no desenvolvimento aqui, pode até acontecer que alguma coisa passa, tá? Mas na produção não passa, porque o navegador ele vai pegar e vai juntar o seu arquivo todo em um só, tá? Ó, se você vê aqui, tá? Ele pega toda a sua página e junta um HTML só, tá vendo? Então ele junta tudo aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Ele junta tudo, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!